Provérbios, 17º capítulo, e nós vamos ler o versículo 1 somente, em nome do Senhor Jesus. E diz assim o texto bíblico: melhor é um bocado seco, com tranquilidade, do que a casa cheia de banquetes, mas com contendas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, que através desse texto inspirado pelo Senhor, nós tenhamos nesse momento o direcionamento que o Senhor quer nos dar através da sua palavra. Que o Senhor venha nos ensinar aonde reside verdadeiramente a paz. Que o Senhor venha nos abrir os olhos das grandes coisas que o Senhor tem nos proporcionado a viver e nos colocar um coração cada vez mais grato e perto do Senhor. Que o Senhor venha continuar falando com a sua igreja através dessa série de mensagens, onde a gente tem refletido através do livro de Provérbios. Que o Senhor nos ensine a viver de maneira sábia. Que o Senhor nos ensine a viver escutando os seus bons conselhos. Que o Senhor nos ensine os nossos próximos passos da nossa vida. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, minha irmã, pode sentar, meu irmão. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Que você esteja tendo uma ótima semana, em nome de Jesus, uma ótima noite de terça-feira para você que está presencialmente, para você que nos acompanha ou que nos acompanhará virtualmente, que a paz de Cristo esteja sobre o seu coração. O título da mensagem de hoje é O Segredo da Paz, e a gente vai tentar descobrir esse segredo através de Provérbios capítulo 17, versículo 1, que é o texto base que nós lemos nessa noite. Então, falando sobre paz, diz o texto bíblico novamente, que é melhor um bocado seco com tranquilidade do que uma casa cheia de banquetes, mas também com muita contenda. Nessa cultura onde a gente está inserido e onde a gente é marcado por aparência, como já falei diversas outras vezes, nessa sociedade onde o que importa é o seu perfil no Instagram, e aí a gente vive muitas vezes vendendo imagens e personalidades que às vezes são irreais. Quantas vezes a gente já não conheceu casos e histórias de pessoas que nas redes sociais têm uma vida linda, um casamento perfeito, um emprego dos sonhos, mas que na realidade são pessoas que vivem tristes, pessoas que por dentro estão muitas vezes vazias. Às vezes por trás das fotos com os sorrisos está um coração machucado, um coração afetado. Nessa cultura onde a gente é avaliado por nossa aparência, por nossa performance, onde a gente muitas vezes é afetado pela ambição, pela busca de grandeza, Deus vem através de Provérbios 17 nos falar uma verdade que desafia esses valores do mundo, que é melhor ter pouco com paz do que ter muito com contenda. Por isso, a gente vai ver que embora essa geração associe a grandeza com números, sucesso, fama, fartura com bem-estar, igrejas verdadeiras com muitos membros, cultos aonde Deus desce como manifestações espirituais, estrutura impecável, a gente vê que na verdade nem sempre isso é sinal da bênção de Deus. E nem sempre a ausência disso significa que Deus não está. A gente vive nesse contexto onde se Deus está com você, você é abençoado. E muitas vezes isso move o nosso coração numa tristeza. E uma vez eu conversando com um rapaz, ele abriu seu coração triste, não entendendo o que estava de errado na vida dele. Poxa, mas eu oro, eu jejuo, eu faço tudo certo, mas eu não sou abençoado. Eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu me disponho, eu sou crente, eu leio, eu oro, mas eu não estou vendo acontecer, eu não estou vendo o emprego mudar, eu não estou vendo a igreja lotar. E aí, a gente conversando, eu falei, mas quando Jesus prometeu isso? Quando
o sinal da bênção de Deus e da presença dEle é isso na nossa vida. Por isso, muitas vezes a gente é enganado aonde grandeza tem a ver com números, qualidade tem a ver com estrutura, beleza tem a ver com filtro, popularidade tem a ver com Instagram. Mas muitas vezes, Jesus quer mostrar pra gente que é na simplicidade, é no contentamento, que a gente encontra a verdadeira paz e a gente encontra a bênção de Deus. Por isso eu não consigo me esquecer de Paulo, que em 2 Coríntios, ele vem falar que ele começa a sentir prazer nos açoites, nas prisões, nos naufrágios, porque ele sabe que é quando ele está fraco, quando ele está necessitado, que o poder de Cristo se aperfeiçoa nele. É Paulo no contexto onde ele é dado como morto, onde ele é apedrejado, onde ele é injuriado, onde as pessoas estão o perseguindo, os crentes estão falando que ele não merece ser apóstolo, que ele é perseguidor da igreja, que Paulo vem falar que é nessas coisas que ele entende que Deus está aperfeiçoando o caráter dele. Paulo, ele escreve esse dos textos mais fantásticos, que é 2 Coríntios 12, onde ele fala no versículo 10, por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, dificuldades, perseguições, angústias por causa de Cristo, pois é quando eu sou fraco, que é então que eu sou forte. E o contexto desse texto é uma oração que Paulo fez. Paulo está falando que ele está com um problema na vida dele, e ele ora para Deus tirar esse problema da vida dele. Paulo diz que está com um espinho na carne, que está com uma dificuldade que ele enfrenta há tempos. E ele ora a Deus pedindo para que Deus tire essa dificuldade da vida dele. 3 vezes Paulo ora. 3 vezes Deus fala não. E é no não de Deus que Paulo entende a voz de Deus dizendo, a minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele entende Deus falando isso, a oração de Paulo, o jeito que ele enxerga a situação muda. E aí ele começa a sentir prazer e se gloriar nas fraquezas, como diz o texto, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe nele. Assim como em Provérbios 17:1, as pessoas que entendem Jesus são pessoas que começam a sentir prazer nos bocados secos. Sentem prazer, não na fartura, mas sentem prazer porque sentem a presença de Deus à mesa. Eu sinto prazer na refeição, não porque tem 4 tipos de mistura diferentes, não porque tem arroz, tem feijão e tem tudo que eu quero, sobremesa no final, entrada no começo, mas eu sinto prazer na refeição, porque quando eu me sento, eu tenho certeza que quem está sentado do meu lado comendo comigo é Jesus Cristo. Eu sei que toda refeição que faço, todo lugar que eu vou, todo lugar que eu estou, o meu Senhor está comigo, então eu vivo tranquilo, porque a graça dele é suficiente. Esse é um provérbio que nos vai ensinar 3 rápidas coisas para essa noite. Em primeiro lugar, a verdadeira fartura, ela é espiritual e não material. O nosso contentamento não vai chegar quando a gente tiver todos os nossos sonhos, quando a gente tiver todas as nossas coisas que a gente deseja. É um engano a gente acreditar que a gente vai ficar satisfeito quando Deus responder a oração que a gente quer. Porque quando Deus responder, a gente vai ter outra. E assim vai a vida inteira. É engano nosso achar que a gente vai ficar contente quando a gente alcançar aquele carro, quando a gente alcançar aquela casa, quando a gente alcançar aquela reforma, quando a gente alcançar aquele determinado ponto, porque não importa o material. O coração nosso sempre vai precisar de algo, sempre vai ter um vazio buscando, seja em relacionamentos, em homem, em mulher, em situação, em emprego, em estudo, em mestrado, mas a verdadeira fartura, a verdadeira tranquilidade vem quando Cristo habita em nós. Por isso, a primeira verdade dessa noite que a gente aprende através desse provérbio é que a verdadeira fartura é espiritual e não material. O provérbio ele faz uma ligação de
pouco com tranquilidade e de muito com contenda. O provérbio, ele nos ensina e destaca que a ordem moral que Deus criou é que o que está em jogo não é o quanto eu tenho, mas quem eu sou. O que está em jogo é que é melhor pouco com Deus do que muito sem Ele. E Paulo era alguém que entendeu muito bem isso. Antes de Cristo, Paulo ele era membro do Sinédrio, que era basicamente o Supremo Tribunal Federal de hoje em dia, era o teto salarial de tudo. Ele era um dos homens mais influentes, mais importantes. Além de ter um currículo impecável no hebraico, na Bíblia, ele ainda era cidadão romano. Ele era o cara. Era um cara que tinha tudo, que não tinha falta de nada. Mas ele não tinha Cristo. E quando ele ganha Cristo, Deus faz questão de tirar tudo de Paulo. Todo o orgulho de ser um cidadão romano que ele tinha é jogado fora. Todo o orgulho que ele tinha de ser membro do Sinédrio vai por água abaixo. E tudo aquilo que ele tinha, ele começa a perder. Paulo perde os amigos, Paulo perde o status social, Paulo perde a casa, Paulo perde o emprego. Algumas vezes ele conseguia sobreviver com o bico de fazer tenda, mas na maioria das vezes ele dependia da oferta dos irmãos da igreja. Às vezes ele era preso, às vezes ele era solto, às vezes ele comia, às vezes ele passava fome. Mas quando chega na carta aos Filipenses, que ele está escrevendo inclusive da prisão, Paulo fala, eu sei o que é muito, eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. Mas eu aprendi que tudo eu posso naquele que me fortalece. Não porque ele me dá tudo, mas porque mesmo no pouco, mesmo na fome, mesmo na dificuldade, eu sinto contentamento em Jesus. Paulo entende que o pouco com Deus vira muito, mas o muito sem Deus é nada. Paulo entende que não adianta a gente acumular um monte de coisas se o nosso coração está longe de Jesus. O segredo da vida contente não é o guarda-roupa cheio de sapato da Corello. Não é o guarda-roupa cheio das camisas de time mais caras. O segredo do contentamento é o relacionamento com Jesus. A entender que Jesus é tudo que eu tenho, é tudo que eu quero, é aquele que vive em mim e que me dá forças para aguentar todas as situações. Por isso, antes de orar pela fartura material, Deus nos chama a reexaminar como está o nosso relacionamento com Ele. Quanto mais distante, isso é uma verdade absurda, quanto mais longe a gente estiver de Deus, mais longe a gente vai estar do contentamento, e maior vai ser a nossa lista de necessidades e pedidos. Quanto mais perto de Deus, parece que a gente não precisa mais de nada. Porque de fato Jesus é aquele que preenche todos os detalhes, todas as áreas e todas as necessidades da nossa vida. Por isso, sim, em primeiro lugar, a gente viu que a paz não vem da fartura material, mas sim vem da fartura espiritual. Em segundo lugar, a paz ela é mais preciosa do que a aparência de sucesso. É como diz num texto, em Apocalipse 3, versículo 17, quando Jesus está escrevendo a carta para a igreja de Laodiceia, era uma igreja muito rica, era uma igreja que tinha posses, era a igreja que tinha a estrutura boa, que tinha o melhor som, que tinha o melhor grupo, que tinham as melhores cadeiras, que tinha tudo. Mas olha o que Deus fala, Apocalipse 3,17. Você diz, rico eu sou, e não sabes que é pobre, cego e nu. Uma igreja que tinha a aparência de fartura. Uma igreja que tinha a estrutura dos sonhos. Que tinha os membros mais capacitados. Os melhores membros possíveis. A melhor estrutura possível. Mas eles não tinham o principal, que era Jesus no coração. Era uma igreja aparentemente farta. É a igreja que quando você chega, você
se sente feliz, você se sente bem. É uma igreja que não tem banco vazio, é uma igreja que não tem o Gustavo desafinado cantando, é um profissional, é uma igreja que não tem pessoas complicadas, é a igreja perfeitinha, é a igreja certinha, mas Jesus diz, você é pobre, cego e nu, porque não entendeu a verdade. Eclesiastes 4,6 diz, melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com o trabalho, que o resultado é correr atrás do vento. O vazio da correria sem descanso em Deus não só nos adoece, mas nos distancia do que Deus tem preparado para a gente. É como a gente vê muitas vezes em famílias que tem tudo, casa luxuosa, jantares fartos, mas vivem discutindo. O lar virou o campo de guerra. O homem que ganha 50, 60, 100 mil por mês, mas não tem tempo para passar com os filhos. A mulher que tem o corpo costurado pela medicina. O homem que tem todos os bens e todas as posses possíveis, o melhor carro de todos, o cartão Black. Mas o lar é uma guerra. Ainda assim, Deus fala que se agrada muito mais da família, com o pão de ontem, com o arroz e o feijão e o ovo mexido, mas que há riso, perdão, conselho. É nessa família que Deus habita. Porque Deus, Ele se mostra visível não pelo que temos, mas Ele se mostra visível no nosso caráter. Por isso, segundo a sabedoria de Deus, qual é a família rica? É a família que aos olhos do mundo tem pouco, mas que encontrou a maior riqueza de todos, que é Jesus Cristo. A queda, o pecado, ele distorce a nossa percepção de valor. A gente começa a pensar que muito é sinal da bênção. Mas por isso o provérbio vem nos falar que a casa cheia de banquetes com discórdia é correr atrás do vento. Como Salomão vai falar em Eclesiastes, é inútil, é vaidade, é vazio. A redenção em Jesus nos ensina a ver o mundo como Deus vê. É como está em 2 Coríntios 5, que a partir do momento que nós somos novas criaturas, Ele mudou a nossa percepção de olhar. A gente entende que a verdadeira fartura é a presença de Deus no nosso lar, na igreja e no nosso coração. Por isso, em terceiro e último lugar, a gente consegue aprender através desse texto que a paz é o resultado da sabedoria e da obediência a Deus. O livro de Provérbios começou no primeiro capítulo, no primeiro versículo, falando que o segredo da sabedoria é temer ao Senhor, é obedecer a Jesus. Provérbios 3,17 diz que os caminhos do Senhor e da sabedoria são agradáveis e as veredas da sabedoria são de paz. A paz é o fruto da sabedoria. Isso nos mostra que qualquer sabedoria que não resulte em paz não vem de Deus. Porque olha o que Tiago diz no capítulo 3, versículo 17 e 18. Toda a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura e pacífica. Muitas vezes a gente vê no mundo lá fora uma sociedade que coloca sabedoria junto com arrogância. E é a tentação do nosso coração. Geralmente as pessoas mais sábias, as pessoas com mestrado, doutorado, são as pessoas que dão carteirada, as pessoas que se acham, as pessoas que se afastam. Mas segundo Deus, na verdade, sabedoria é o contrário da contenda. Sabedoria é a paz reinando aonde a pessoa está. Sabedoria é onde Jesus habita e multiplica o pouco em muito, em bênção no nosso coração. Por isso eu quero caminhar pela conclusão, fazendo a gente refletir que mesmo vivendo com pouco, nós somos chamados a vivermos com Deus. A nossa igreja ela é renovada pela presença do alto e não pelo número das pessoas. O nosso chamado é a gente sentir prazer e tranquilidade nos bocados secos que Deus tem nos dado. Na farinha com água,
que Ele coloca para a gente comer e sentir gratidão nisso. Muitas vezes a nossa régua está muito alta para Deus. Às vezes a gente se torna muito exigente. Às vezes o nosso foco ele se distancia da presença do Senhor e começa a ficar nas coisas periféricas. Por isso nessa noite, Deus ele fala, Provérbios 17:1, minha irmã, meu irmão, é melhor um bocado seco com tranquilidade do que a casa cheia de banquetes e contendas. Por isso, eu quero terminar com algumas aplicações práticas. Em primeiro lugar, valorize o que você tem. Celebre por aquilo que Deus já tem proporcionado você a viver. Seja grato nas coisas que Deus tem proporcionado a gente a participar. Sabe, nós vivemos num país onde milhões de pessoas são afetadas pela insegurança alimentar. O que é isso? Significa que tem gente que vive nesse lugar, nesse país, nessa cidade, que não tem certeza se amanhã eles vão comer. Eles não têm certeza, eles não conseguem dormir tranquilo sabendo que amanhã vai ter almoço. Todos os dias é uma insegurança e uma luta sabendo se amanhã eles vão conseguir comer ou não. E a nossa igreja consegue fazer café todo culto antes. Há países onde você ser cristão te condena à cruz, ou eles te colocam em prisões e te submergem debaixo d'água para te afogar enquanto filmam e mandam para outros para te usar de exemplo. Aqui eu posso gritar o quanto for sobre Cristo que não vai acontecer nada comigo. Há pessoas que enfrentam o desemprego, a luta, a doença. Há pessoas nesse momento, inclusive que nós já oramos, que estão por situações difíceis. Pessoas que vivem lotadas na UTI. Passa um dia na frente do Hospital das Clínicas. É triste. Há pessoas doentes no mundo. Valorize o que Deus te deu. Valorize o que você tem. Celebre pela vida que Ele tem te dado. É a melhor vida? Não. É a vida perfeita? Não. Mas mesmo assim é uma vida com Deus. Eu estou com tudo? Não estou com tudo. Mas eu estou satisfeito. Porque eu encontrei Jesus no meu coração. E se Ele tirar tudo que eu tenho amanhã, eu vou continuar feliz. Se essa igreja ficar só comigo, eu vou continuar em paz e feliz. Não porque é isso que eu quero, mas porque eu sei que eu estou em paz em Cristo. Se amanhã eu não tiver a comida, eu estou em paz com Cristo, porque eu entendi que eu não devo valorizar as coisas, mas eu devo valorizar o meu relacionamento com o meu Senhor. Então nada do que acontece tira a minha paz e a minha motivação, porque eu sou grato em Jesus. Por isso, em primeiro lugar, valorize as coisas que Deus tem te dado. Valorize o que Deus tem proporcionado a você a viver. Seja grato a Jesus. Em segundo lugar, fuja dos banquetes cheios de contenda. Não vale a pena, meu irmão, não vale a pena, minha irmã, o banquete pela contenda. Conflitos, murmuração, fofoca, isso destrói mais do que qualquer outra coisa e nada vale a pena nisso. Não vale a pena comer o foie gras, o pato do Masterchef, mais perfeito do mundo, se a mesa está cheia de briga, discórdia e tristeza. Elimine-se dos círculos que só te fazem mal. Se distancie de pessoas que só te faz triste, que só te faz desmotivada, que só te faz desmotivado. Pare de puxar assunto com gente que só reclama. Isso destrói a vida. Encontre a tranquilidade no bocado seco. Troque o banquete pelo bocado seco e você vai ser mais feliz. Com o pão com manteiga de ontem, com a tranquilidade, do que com o banquete cheio de contenda. E em terceiro e último lugar, se concentra no essencial. Se concentra em Jesus. Não existe vida cristã sem Jesus. Como a gente orou no jardim de oração, nós não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela graça de Cristo. Não é aquilo que a gente fez que
fez Deus ter misericórdia da gente. Mas Ele nos amou quando a gente era ninguém, quando a gente era nada. Nós éramos estes que viviam em contendas. Nós éramos estes que não tínhamos tranquilidade. Éramos estes que éramos desanimados, éramos estes que estávamos longe de Jesus. Mas um dia Ele nos chamou à mesa. Um dia Jesus viu o Gustavo faminto. O Gustavo enchendo a barriga dos banquetes, mas não se sentindo saciado, e me chamou à mesa. E foi a partir desse dia que eu fui transformado. Escute o convite que Jesus tem feito a você. E se sente à mesa com Ele. Não troque a mesa que Cristo tem colocado na sua frente por outros banquetes. Não adianta servir a Jesus, não adianta entregar a vida com Jesus, se você não está sentada, se você não está sentado à mesa com Ele. É vão, é inútil. Primeiro se senta. Tenha relacionamento com Jesus. Se concentra no mais importante, no mais essencial, que é o Jesus que está batendo a porta do seu coração, te convidando a comer de uma comida que você vai ser farto, tomar de uma água que vai te fazer nunca mais ter sede, a ser enchido por uma fonte de água viva, a comer a vida verdadeira, onde Jesus disse: eu sou o pão, Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida, e é em Cristo que a gente é satisfeito. Não encha a barriga, não mate a fome no pecado e nas outras coisas. Sente à mesa com Jesus. Converse com Jesus, não troque o essencial pelo periférico. Não troque o mais importante da vida pelas outras coisas. Tenha momento com Cristo. Jesus é o verdadeiro bocado seco com a tranquilidade. É o corpo partido dele por nós, que nós consumimos na ceia, que nos motiva, que nos anima, que nos enche da presença, que nos torna capazes de perdoar. Ele é aquele que foi rejeitado, desprezado, que teve pouco no mundo, mas que através de toda essa vida, Ele nos deu paz com Deus. Por isso, não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo. Ele é a comida que vai fartar o seu coração. Ele é aquele que é suficiente para tudo que você ama, para tudo que você pensa. Você não vai ser pleno, cheio e feliz por homem, por mulher ou por nada. O vazio que existe só vai ser satisfeito por Cristo. Por isso, fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Jesus faz um convite a todos nós, nessa noite, a gente sentar na mesa com Ele. E talvez nessa mesa que Jesus está fazendo, está montando e está nos convidando a ceiar com a gente, não tenha Chester, não tenha farofa com uva passas, arroz à grega e os banquetes. Talvez tenha apenas um bocado seco. Mas encontre a felicidade não no que está na mesa, mas em quem está sentado com você nela. Encontre suficiência no Jesus que é tudo para a sua vida. Num Jesus que tinha o direito, num Jesus que deveria ter nos expulsado da mesa. Se tem uma palavra que eu consigo definir o que é a vida cristã, parafraseando um amigo meu, e eu cito porque eu gosto muito dele, ele é o pastor Hermes, pastor de Jardim Tranquilidade. Ele falou uma vez que o que define o ministério é constrangimento. E por que constrangimento? Porque todos os dias a gente na nossa vida cristã percebe que a gente não merecia nada do que a gente tem. A gente não merecia estar nessa mesa. A gente não merecia fazer parte desse banquete. A gente não merecia ter Jesus do nosso lado. A gente não merecia a habitação de Cristo. A gente não merecia o ânimo de Cristo. A gente não merecia a ceia de Cristo. Nós não merecíamos nada. Mas por amor Ele nos convida.
Por amor, Ele continua nos dando segundas chances. Por amor, Ele continua te perdoando e me perdoando. Por amor, Ele continua fazendo a gente se sentar na mesa. Por isso eu me constranjo diante de Cristo, porque nós não merecíamos, mas Ele nos convida, nos ama e nos dá a comida. Por isso mesmo no bocado seco, encontre alegria em Cristo. Ele é suficiente, Ele é a sua paz, Ele é a sua motivação, Ele é a sua alegria, Ele é a sua força. Cristo é tudo e sem Cristo não existe nada. Não existe pregação sem Cristo, não existe mensagem sem Cristo, não existe autoajuda sem Cristo, não existe felicidade sem Cristo, não existe lar sem Cristo, não existe salvação sem Cristo. Por isso, viva unido a Cristo. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. O seu jeito de perceber, o seu jeito de olhar, o seu jeito de falar vai ser diferente, porque você vai ter Cristo em você. Depois você conversa comigo sobre as experiências de como Cristo em você são gloriosas. Assim como Paulo, conversando com a gente, diz que foi tão louca a experiência que ele teve, que fez ele se alegrar até no sofrimento e sentir prazer até nas fraquezas. Por isso que nessa noite a gente se aproxime de Jesus, tendo tranquilidade, mesmo no bocado seco. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra nessa noite. Que o Senhor continue moldando o nosso coração para perto de Ti. Continue nos chamando à mesa. Continue nos dando lugar na Sua casa. Continue nos colocando como Teus filhos. Perdoe por muitas vezes nós sermos reclamões. Perdoe por muitas vezes nós não valorizarmos aquilo que o Senhor já está fazendo na gente, no nosso meio. Perdoe-nos, Pai. Perdoe por nosso coração ser tão duro e tão distante. Mas eu oro para que nessa noite, cada coração seja lapidado, seja entregue nas Tuas mãos. Que o Senhor venha converter toda ansiedade em tranquilidade, toda euforia, toda desmotivação em paz. Venha mais uma vez alegrar a Sua igreja, venha mais uma vez manifestar a Sua presença e nos convidar à mesa que o Senhor está. Que a gente continue focando no principal, que é Jesus Cristo. Nos coloque mais perto de Ti, nos coloque mais perto da Sua presença. Muda o nosso jeito de olhar, muda o nosso jeito de reagir. Faça um milagre que só o Senhor pode fazer. Transforma os corações, traga paz à alma. Que mesmo com o bocado seco, nós sejamos estes que correm, que pulam, que se alegram, que se motivam, porque entenderam que a verdadeira paz não está no conteúdo do banquete, mas está naquele que está sentado na mesa com a gente. Que nós possamos abrir o nosso coração nessa noite para o Senhor entrar e ceiar conosco. Para o Senhor entrar e limpar e tirar todas as nossas imperfeições. Que toda a comida estragada que às vezes a gente come com tanta alegria, o Senhor venha jogar fora, o Senhor venha tirar, venha limpar o nosso coração e nos dar comida de verdade, venha nos dar o alimento espiritual, venha nos dar o Senhor, que é o corpo que é partido em favor de nós, que é o pão da vida, a verdadeira comida e bebida, da qual quem bebe nunca mais tem sede, e quem come nunca mais tem fome. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, nos refaça quantas vezes for necessário, nos quebra por mais doloroso que seja, nos quebra mais uma vez e nos refaça conforme a Sua vontade. Que a gente possa se tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Que a gente ame Cristo e ame a igreja de Cristo e nos contentemos e sejamos em paz e tranquilos, independente das circunstâncias. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.